Você sabe me dizer o que essa tumba tem a ver com uma abadia na Romênia e uma casa na Inglaterra? Eu finjo ter paciência. Bom, para quem não sabe, esse é o túmulo de Bathsheba Sherman, uma das vilões do Invocaverso, o universo estendido de Invocação do Mal. Essa franquia tem 7 filmes e hoje, ao invés de falar dos filmes, eu vou falar um pouco das histórias que inspiraram os vilões dessa franquia, a história real por trás de cada filme. E para fazer isso, eu vou seguir a ordem cronológica da história, que não é a ordem de lançamento dos filmes. Vem comigo. Lançado em 2018, esse filme se passa no ano de 1952. Uma freira comete suicídio numa abadia na Romênia. Um padre e uma noviça são enviados para desvendar o mistério da morte suspeita e, chegando lá, descobrem um mal muito maior do que eles podiam sequer imaginar. Baseado em fatos, o primeiro filme conta a história de um demônio em forma de freira chamado Valak, também conhecido como o Cortoro Profano, o Marquês das Serpentes. Mas afinal, existe mesmo esse demônio ou ele é uma criação do James Wan? Bom, um pouco dos dois. Existe de fato um demônio com esse nome de Valak, mas a história real é um pouquinho diferente. No século XVII apareceu um livro que teria sido escrito pelo próprio rei Salomão, onde um anjo descreve 72 demônios diferentes. Um desses demônios é Valak, que é descrito como um demônio em forma de criança, com asas de anjo e montado em um dragão de 2 cabeças. Embora tenha o poder de tomar a forma de qualquer ser vivo que ele quiser, não existem relatos de que Valak tenha tomado a forma de uma freira. Então, sim, essa parte da freira é a invenção do James Wan. Aliás, vamos combinar que freira medonha é essa. Annabelle conta a história de uma boneca possuída por um poderoso espírito demoníaco que aterroriza um casal que espera o seu primeiro filme. E Annabelle 2, A Criação do Mal, conta a história de Samuel Mullins, um fabricante de bonecas que perde a sua filha pequena, Annabelle, em um trágico acidente de carro. Inconformado com a morte da menina, seus pais fazem um pacto com o demônio para terem a sua vida e a sua filha de volta. Mas o plano vai por água abaixo. Bom, a boneca que inspirou a história de Annabelle 1 e 2 está hoje num lugar conhecido como o Museu dos Ocultos, na cidade americana de Monroe, em Connecticut. Acreditem, essa boneca é bem real e essa aqui é a Annabelle da vida real. Ela parece uma boneca de pano muito bonitinha, o tipo de boneca que você daria, sei lá, para sua filha, para o seu sobrinho, alguma coisa assim. Mas, trazida para o Museu do Oculto na década de 70, a boneca foi um presente que uma estudante de enfermagem recebeu da sua mãe. Os relatos dizem que ela mudava sempre de posição. E a estudante, ao contatar um médium, descobriu que a boneca pertencia a uma criança chamada Annabelle Riggins, que tinha se apegado a essa boneca depois de sua morte. Com pena da criança, a estudante de enfermagem deixou que o espírito ficasse na boneca. Mas sucessivos episódios de ataque fizeram com que os Warren fossem contatados e passarem a ser o tutor dessa boneca maldita. O primeiro filme a ser lançado, ele é o 5º em ordem cronológica e segue a história da família Perron. Os casos de Annabelle, depois que... O primeiro filme a ser lançado, ele é o 5º em ordem cronológica e segue a história da família Perron. Após os casos de Annabelle, Lorraine e Ed Warren são chamados para ajudar a Carolyn Perron e sua família, depois de uma palestra. E eles ajudam a Carolyn e o Perron a entender fenômenos paranormais que têm prejudicado a família toda e deixado todo mundo em pânico. Inspirado numa história real, Ed e Lorraine de fato foram chamados pela família Perron. Mas, diferente do final do filme, na vida real, a Carolyn ficou tão atormentada e toda a família, eles ficaram tão atormentados que a solução foi deixar tudo para trás e mudar de estado. Eles chegaram a expulsar Ed e Lorraine da casa. Ambientado no ano de 1973, esse filme conta a história de Ana, uma assistente social que cria sozinha seus 2 filhos depois de ficar viúva. Ana começa a investigar a morte de um garoto quando eventos sobrenaturais atormentam a família
a casa e os filhos dela, baseado na lenda de La Llorona. Como eu falei, esse spin-off é o único que não é baseado em uma investigação do casal Warren, mas uma lenda mexicana, a lenda de La Llorona, não sei como se fala, não sou boa em espanhol. Bom, La Llorona seria uma mulher que casou com um fazendeiro e, ao descobrir a traição do marido, lhe tira os seus bens mais preciosos, afogando os seus filhos. Arrependida, ela comete suicídio e sua alma passou a vagar em busca de crianças que pudessem substituir seus filhos mortos. O filme se passa no ano de 1974, um ano depois da maldita boneca Annabelle encontrar sua casa definitiva no Museu dos Ocultos dos Warren. Depois dos eventos de Annabelle 2, Ed e Lorraine trazem a boneca para sua casa, onde ela fica guardada em uma caixa de madeira protegida e benzida. Um certo dia, porém, a amiga de sua filha desperta o mal que existe na boneca, fazendo todos os objetos do museu criarem vida. Bom, esse filme, além de ser baseado na boneca Annabelle, ele carrega um pouco de si a história de cada pessoa que foi visitar o Museu do Oculto e que desafiou a boneca, com um relato de um motoqueiro que teria feito pouco caso do poder de Annabelle e logo depois sofreu um acidente fatal. Esse filme é uma sequência direta de Invocação do Mal 1 e continua a seguir o Ed e a Lorraine Warren. Agora, o famoso casal vai para a Inglaterra estudar o caso do poltergeist de Enfield. Após brincar com o tabuleiro Ouija, uma mãe e seus 3 filhos são assombrados pelo fantasma do antigo morador da casa, mas a história é bem mais sombria do que parece. O terceiro filme a ser lançado é nele que aparece a Valak pela primeira vez, para quem viu os filmes na ordem de lançamento e não na ordem cronológica. O roteiro é baseado na famosa história do poltergeist de Enfield, que teria sido uma manifestação sobrenatural em uma cidade inglesa entre os anos de 1977 e 1979. Na história real, eles aparecem, o Ed e a Lorraine, aparecem sem serem convidados e conversam com Maurice Grosse, investigador do caso. Embora muitos investigadores acusassem a família Hodgson de fraude, o casal Warren estava certo de que havia de fato ali uma presença sobrenatural. Bom, a gente ainda não tem data para o lançamento dos próximos filmes do Invocaverso, mas Invocação do Mal 3 deve ser lançado em setembro de 2020, depende da pandemia. A Freira 2 e o Homem Torto estão em fase de roteiro. O diretor de Annabelle 3, Gary Dauberman, disse que alguns dos artefatos presentes no filme da Annabelle podem ganhar um spin-off próprio, como foi o caso da Freira e do eternamente adiado O Homem Torto, que apareceu em Invocação do Mal 2. A nova previsão para lançamento desse filme é de 2022. E você, curtiu? Sabia dessas histórias? Curte essa franquia? Curte franquias de terror? Deixa aqui nos comentários, eu estou sempre de olho. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino para receber as notificações. Um beijo para você, porque eu fui.